O nosso Brasil é um país em que o número de mortes é consideravelmente grande e não há distinção de quem é o matador, podendo ser o bandido ou a própria autoridade. E nesse contexto, hoje eu vou te contar a história completa do Cabo Bruno, que para alguns foi o maior bandido e para outros um grande justiceiro do Brasil. Esse personagem teve mais de 50 mortes registradas nas costas. Mas antes, deixe um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo e compartilhe com os amigos. Agora, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Floresvaldo de Oliveira, mais conhecido como Cabo Bruno, nasceu em 18 de novembro de 1958, em Pindamonhangaba, em São Paulo. Ele foi um policial militar do estado de São Paulo, acusado de mais de 50 crimes contra a vida na periferia de seu estado durante os anos de 1970 e 1980. Ele é considerado um dos personagens mais interessantes da história brasileira, pois seus contos têm um lado positivo para alguns e para outros um lado negativo e sujo para o país. O Cabo Bruno era o que se conhece hoje em dia como o Justiceiro. Procurava e acabava com todos aqueles que ele considerava bandidos. Geralmente estavam localizados nas periferias. Dizia-se que ele eliminava apenas marginais porque não gostava das covardias que eles faziam às pessoas de bem. Para se ter uma noção, um dia, uma criança com mais ou menos 10 anos de idade foi ao encontro do Cabo Bruno pedindo ajuda para que seu pai parasse de bater em sua mãe. O policial ouviu com bastante atenção, pegou as informações com o menino e mandou voltar para casa. Alguns dias depois, o pai do menino chegou bêbado em casa, xingando todo mundo. Foi quando ele teve uma grande surpresa, pois se encontrou de frente com o Cabo Bruno. Bom, o resultado não foi dos melhores, pois o agressor partiu dessa para uma pior, todo crivado de bala. Cabo Bruno também fazia serviço de encomenda, mas havia um critério nesse meio, pois ele só aceitaria o serviço se a vítima tivesse histórico de bandidagem. Mas se fosse pessoa honesta e trabalhadora, ele muitas vezes executava o mandante depois de pegar todo o dinheiro. Entre os maiores clientes estavam os comerciantes e outros policiais que não tinham coragem de fazer o serviço. Depois que o Cabo Bruno matou alguns bandidos, o índice de criminalidade diminuiu por algum tempo. Os bandidos tinham medo desse policial, que na verdade não agia sozinho, uma vez que era um grupo de mais ou menos 16 militares, e tinha até oficial da PM, mas quem chefiava o bando era o cabo da Polícia Militar. A maioria dos crimes contra a vida em que foi acusado ocorreu em 1982, e as vítimas foram crivadas de bala. Um fato bem curioso é que em 1982 foi um ano com menor taxa de criminalidade na capital em São Paulo. Cabo Bruno foi preso pela primeira vez em 22 de setembro de 1983 pela determinação da Justiça, depois de ser acusado de mais de 20 crimes contra a vida, sendo reconhecido por várias testemunhas. No entanto, ele só confessou um, em 1982, na favela do Jardim Selma, onde foi denunciado por um amigo da vítima que sobreviveu. Muitos anos depois, admitiu cerca de 20 vítimas fatais. Nessa época, a Polícia Militar de São Paulo estimava que o cabo e mais 16 policiais, incluindo 2 oficiais e um capitão, seriam responsáveis por diversas execuções na zona sul da capital de São Paulo. Quando as investigações começaram, o bando aparentemente era protegido por escalões mais altos, e o andamento da coleta de pistas e prova fez com que toda a corporação da Polícia Militar trabalhasse de forma intensiva. Não tinha jeito de esconder aquilo por muito tempo, pois, depois de mais de 12 julgamentos, em um deles vários policiais compareceram ao tribunal para pressionar e tentar abafar o caso. No entanto, as provas eram muitas
e Cabo Bruno foi condenado a 113 anos de prisão. Depois de fugir 3 vezes, ele foi transferido para a penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, em São Paulo. Após alguns anos, ele se converteu à doutrina evangélica e pediu para não mais ser chamado de Cabo Bruno. E após algum tempo, se tornou pastor na capela ecumênica da penitenciária. Casou-se lá com uma dona de casa que fazia trabalho voluntário. Em 2009, após cumprir 1/6 de sua pena, solicitou a conversão para o regime semiaberto, e o Ministério Público Estadual pediu uma avaliação psicossocial criminológica, onde, após análises, foi concedida em 19 de agosto daquele ano. E em 22 de agosto de 2012, a Justiça de Taubaté concedeu-lhe a liberdade após 27 anos de prisão. Mas nessa vida, tudo o que fazemos vai voltar para nós de alguma forma, seja boa ou má, dependendo de nossas ações. Um pouco mais de um mês após deixar a prisão, Bruno foi executado com mais de 15 tiros no corpo todo, no bairro de Quadra Coberta, em Pindamonhangaba, na noite de 26 de setembro de 2012. Ele estava acompanhado por parentes que nada sofreram, e os disparos foram dados por 2 homens. As investigações apontavam para o filho de uma das vítimas do ex-policial, mas não foi adiante por falta de provas. E segundo informações da polícia militar, 2 homens chegaram a pé e atiraram a queima-roupa, somente contra ele, e que havia um carro próximo ao local utilizado pelos atiradores na fuga. Com isso, o caso foi colocado como acerto de contas, e com toda certeza, nunca encontrarão os executores. E assim foi o trágico fim da vida de um dos maiores criminosos, ou justiceiros, como alguns falam, do nosso Brasil. E aí, galera, o que acharam desse vídeo? Conhecia a história desse personagem brasileiro? Deixe aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Bom, o vídeo de hoje acaba aqui. Até a próxima.